Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma live da Super Psicologia, que você possa descobrir, né, novos aspectos sobre você mesmo, que você possa desenvolver coragem a partir do conhecimento que a gente vai trazer. Então, seja muito bem-vindo a mais uma live da Super Psicologia e vamos falar de um assunto muito importante que tem dificultado em muitos relacionamentos, né, desenvolvimento, desempenho de algumas pessoas e é sempre uma visão aí na perspectiva do adulto, né? Então a gente vai falar o assunto sobre TDAH em adultos e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então vamos estar trazendo esse tema e como a propósito da Supere trazer e promover informações úteis, válidas, que possa agregar, desenvolver um aprendizado na sua vida. Então, o nosso propósito é transmitir esse conhecimento para muitas pessoas. Então, desde já, peço que você marque aí o coraçãozinho no, aí embaixo, que você possa ajudar o Instagram a impulsionar para mais e mais pessoas. E também o aviãozinho aqui embaixo e chama todos os amigos para nossa live, porque vai ser muito boa. Então, desde já, minha gratidão e que seja muito bem-vindo a todos para participar conosco. Então, meu convidado é médico psiquiatra, muito estudioso, competente, mestre em neuropsiquiatria e tem estudado bastante esse tema TDAH que ele me falou já. Então, vou convidar você aí, Gustavo Paranhos, psiquiatra, seja muito bem-vindo. Boa Olá, noite, ô Gustavo. meu Boa amigo noite. Alessandro, como é que vai? Boa noite Aham. a você, boa noite a todos que estão aqui acompanhando também. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra, uma alegria poder estar, fazendo esse tema com você e a gente poder contribuir na vida de muitas pessoas, não é mesmo? É, eu que agradeço também o convite, né? Você, junto com a Superi, já tem essa tradição de fazer várias lives interessantes e de temas, né, pertinentes aí para ajudar a vida das pessoas. E então eu agradeço para falar de um tema que ultimamente, de fato, eu tenho estudado bastante, tenho tratado muitos pacientes, tenho visto, né, em pessoas próximas também. Então, será um prazer participar. Joia. Já estou aproveitando para fixar o nosso tema aqui na nossa live, né? Já estou com a minha caneca, a minha aguinha. Iniciamos nossa live com uma música que eu acho maravilhosa, que é Te Ver Superar, de Jota Quest, já entrando no clima, né, da vinda do Jota Quest aqui a Recife e muita superação para todos. É isso aí. Então vamos iniciar aí o nosso tema. Gustavo, vamos esclarecer então sobre o diagnóstico. O que é que indica, né, na clínica, no atendimento, porque eu atendo esses pacientes também com esse quadro, com essa dificuldade. Então, o que é que a gente pode trazer, né, para quem está assistindo a nossa live? E vocês sejam muito bem-vindos, podem participar, perguntar, interagir, tá bom? Então, esse diagnóstico na clínica, a gente tem características tanto na área da psicologia quanto na área de psiquiatria. Então, o que é que você pode complementar para a gente, para as pessoas conhecerem também o nosso trabalho? Joia.
Então, Alessandro, o diagnóstico do TDAH, ele é um diagnóstico que é clínico, né? Ele é o TDAH ele não tem nenhum marcador biológico, nenhum biomarcador, não tem assim um exame que a gente possa dizer isso daqui é patognomônico com TDAH, nem exame de imagem, nem exame laboratorial, né? Então, o diagnóstico ele é clínico. Então, quando o paciente chega no consultório, a partir de uma anamnese, a gente avalia a queixa do paciente, né? E faz toda uma anamnese para buscar também a história dessa pessoa. Tanto a história do adoecimento, digamos assim, das queixas, quando surgiram até hoje, quanto também a história pregressa. No caso do TDAH, especificamente, é muito importante a gente saber a história desde a gestação dessa pessoa, digamos assim, né? Porque como é tido como um transtorno do neurodesenvolvimento, então é comum a gente ver alguns sintomas, algumas questões, né, desde a infância. Então, mas assim, para nesse primeiro momento a gente falar um pouco assim as características principais que a gente observa na clínica são três eixos principais, que é o da desatenção, é o da impulsividade e da hiperatividade, né? A gente se baseia em alguns códigos de diagnóstico que, que vai falar que vai ter assim algumas pessoas que vai ter uma predominância da parte da desatenção, outras podem ter a predominância da parte da hiperatividade e outras vão ter o quadro misto, que vai ter, né, características de ambas esses grupos, né? Então, assim, o diagnóstico ele é basicamente clínico. A gente muitas vezes também se utiliza assim de perguntar para familiares também, para pessoas próximas, quando é uma pessoa, digamos, que ainda, né, criança, adolescente, a gente pode pedir para o colégio, digamos assim, alguma avaliação pedagógica, psicopedagógica. Em alguns casos específicos, quando existem dúvidas, a gente pode pedir também testes neuropsicológicos, que ajudam até para diferenciar de alguns quadros diferentes de transtorno de aprendizagem, por exemplo. E uma coisa muito importante no diagnóstico é a gente poder fazer também o diagnóstico diferencial, porque Sim, verdade. muitos pacientes, eles chegam, às vezes, já achando que tem o TDAH, porque tem uma desatenção, mas tanto desatenção, impulsividade, hiperatividade pode estar presente em vários transtornos, né? Em várias situações. E aí a gente vai, né, o profissional capacitado, o psicólogo ou psiquiatra, normalmente, né? Tem também alguns neurologistas e neuropediatras que também trabalham nessa área e que vai destrinchar para poder realmente fazer um diagnóstico bem feito. Isso. Realmente tem um aspecto da avaliação neuropsicológica que pode complementar, e aí visualizando alguns detalhes, né, de que forma acontece, né, esses impactos e sintomas do TDAH, da desatenção que dificulta a memória, e isso interfere no comportamento, o quanto que ele pode estar procrastinando, o quanto que tem um impacto nos relacionamentos, nos compromissos do dia a dia, que remete aí a um assumir a responsabilidade ou ficar querendo só a liberdade. Então, na área de psicologia, a gente faz a anamnese, né? Que significa uma perspectiva de verificação da história desse paciente, como é que isso tem acontecido, impactado, desde quando,
e alguns casos, né, quando mais jovens ou quando precisam uma checagem aí com a escola ou com a família, né, quando mais jovens e adolescentes, pode-se visualizar esse recurso de informação para poder complementar esse diagnóstico, como também, né, algumas checagens pelo que o paciente próprio diz, né, desse sofrimento com relação ao desempenho, com a desatenção, e isso interfere até na relação com o humor, né? Dele tá, hora tá bem, hora não tá, então o quanto que isso impacta no dia a dia. E o trabalho do psicólogo, ele vai checando esses alvos do que mais impacta com ele para ensinar recursos, né, técnicas, para que ele possa regular as emoções, para que ele possa visualizar o que é problema e ele pensar na flexibilidade como acontece e ele pode encontrar algumas alternativas até na maneira de pensar ou de estratégia do que pode fazer, né? Então a gente vai no dia a dia, né, costurando, né, essa situação para que ele vá desenvolvendo essas novas habilidades, que é muito importante, né, Gustavo? Exato, Alessandro. Esse trabalho em parceria, digamos assim, entre o psiquiatra, o psicólogo, né? Ele tende a funcionar muito bem, né? Porque a maioria dos pacientes, eles vêm com queixas, digamos assim, que vão afetar várias áreas da vida. Inclusive, esse é um dos critérios diagnósticos também. Não pode ser restrito a uma única área, né? Tem que ser pelo menos duas, mas geralmente afeta a vida como um todo, que a gente, né, não é tão seletivo assim, nesse caso. Então, assim, é, então tem essa questão também que você falou aí, essa questão da desatenção, por exemplo, a procrastinação. No adulto a gente vê afetar muito a função executiva, né? O que seria isso, assim? São as funções cerebrais, digamos assim, que nos ajudam a planejar, a analisar, a concluir, executar, né? E concluir, fazer um fechamento de uma série de tarefas. E quem tem o TDAH, ele tende ou a procrastinar, evitando o início, deixando para depois, ou deixar também pela metade. É muito comum começar uma tarefa e não E não concluir. Aí já, terminar. né, já começa outra, e às vezes fica com várias pendências. Essas várias pendências também podem gerar ansiedade, né? A longo prazo pode gerar uma autoestima baixa, uma sensação, né, de baixa eficácia, né, que pode levar a outras questões também, como você trouxe, assim, é comum, né, o paciente adulto, esse tipo de situação interferir nos relacionamentos, seja, né, no casamento, no namoro, mas também nas amizades, e também no nível ocupacional também. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade, né, de concluir tarefas e fica também se sentindo como se fosse menos capaz. E uma coisa que a gente sabe, a gente vê na prática também, que quem tem TDAH, ele, na média, ele não tem um intelecto abaixo do que a média da população. Então, assim, até alguns estudos tendem a mostrar que seria um pouquinho acima, digamos assim, mas não abaixo, pelo menos. Mas as pessoas muitas vezes têm uma autoestima baixa, achando que, né, de tanto escutar, ou que a pessoa é um pouco preguiçosa, ou que faz as coisas pela metade, como se fosse só uma questão da vontade própria, Uhum. enquanto é uma disfunção realmente que a pessoa tem e que pode ter essa ajuda, né, que pode a parte psicológica ela é fundamental para todos os pacientes, né? Sim. Ajudar nessas questões que você trouxe, né, de enfrentamento de problemas, de desfazer crenças, né, de que é inferior, que é menos É capaz, incapaz. que Isso. isso é muito comum, né, chegar de melhorar, né, essa regulação do humor.
Então, assim, dentre tantas outras questões também, planejar melhor, né, a vida, a rotina, ajudar ele a manter hábitos mais saudáveis. E muitas vezes também é necessário o uso de medicações. E, e aí as medicações não é para todos os pacientes, mas as medicações, quando indicada, elas também tendem a colaborar nesse tratamento, né? Sim, verdade. Na minha experiência, alguns pacientes, né, tendem a se sentir mais culpados, porque isso acontece comigo. Então, um dos primeiros pontos chaves aí que eu destaco, né, quando eu vou atender, né, é diminuir essa culpa, né? Eles compreenderem a doença ou a dificuldade é muito mais biológica do que proposital, né? E a partir disso, o que é que ele pode fazer por ele a partir de agora? Né? Se houve questões mais difíceis no passado, a gente poder trazer como experiência, né? E poder levar para o futuro aquilo que pode ser feito a partir de agora, né? Senão ele não fica numa situação sem saídas e acaba mais angustiado, né? Então, já vejo aqui mensagens, viu, Gustavo, de Abner dizendo: grande doutor Gustavo, excelente profissional, humano e competente. Ah, Veja ele aí. é um Obrigado, querido. Abner. Ele também é um grande profissional, muito querido também. Um abraço. Obrigado, Abner. Muito bom ter você aqui conosco também, e todos vocês, né? Já a Cláudia, fala aí, boa noite. Eu queria ouvir um pouco sobre o registro da hiperatividade física e da hiperatividade dos pensamentos, considerando as diferenças de apresentação de TDAH em adultos e crianças. Isso que ela traz é bem interessante, que nas crianças a gente vai ver uma prevalência maior da hiperatividade motora mesmo, né? Aquelas criança meio traquina, que não para quieta, né? Nos adultos, muitas vezes diminui essa hiperatividade motora, mas é muito comum se manter a hiperatividade mental. Então, essa semana mesmo eu atendi uma paciente adulta, então ela não tinha nenhum critério de hiperatividade motora, apenas a hiperatividade mental. Então, assim, então, normalmente o paciente adulto ele mantém essa hiperatividade mental que se caracteriza por aquele, digamos assim, muitos pensamentos ao mesmo tempo, o que faz com que a pessoa dificilmente mantenha um foco. Muitas vezes é comum que essa hiperatividade mental, né, ela piore à noite, quando a pessoa vai próximo da hora de dormir. Então, assim, muito atrelado ao fato de você, meio que é a hora que você tem menos estímulos externos, então os pensamentos tomam conta. E isso muitas vezes atrapalha o sono. Então, é outra característica também comum que a gente vê no adulto, é essa desregulação do sono, do ritmo circadiano, dificuldade para dormir, às vezes dorme muito tarde, dificuldade para acordar. Isso é um fator importante porque o sono ruim também atrapalha, né, a concentração, a disposição, a motivação. Então, vai piorar, digamos assim, esse quadro, né? Então, é importante também a gente poder ter um foco na questão do sono, né? Isso é Então, bem uma boa importante. pergunta de Cláudia. Obrigado, Cláudia, pela sua participação. Eu vejo também, né, porque eles ficam na dúvida, bom, será que eu sou burro e tal, né? Tem até um filme muito interessante que fala sobre isso, que é Como Estrelas na Terra. É um filme indiano que destaca, né, esse aspecto da aprendizagem e como é que o jovem, né, ou a criança fica, né, nessa questão. Ele é muito acolhido por um professor, né?
Então, o professor destaca que ele também tem TDAH, mas ele dá muitos exemplos de pessoas que fizeram uma diferença gigante na história, como Einstein, como vários outros que também têm TDAH. E aí eu acho que vale muito a pena assistir esse filme, né? Anota aí, você que está assistindo a Boa live, dica. anota aí. E aí eles também falam sobre essa insônia, essa dificuldade de dormir também para mim. E é muito difícil pegar no sono tenso, preocupado, porque o fluxo de pensamentos acelerado tem muita relação com a ansiedade, né? Então, são pensamentos ativados relacionados à ameaça, né? Então, a ansiedade, para muitos que acham que é muito, né, a aceleração, mas na verdade começa num pensamento de ameaça. E isso faz com que mantenha preocupações, fluxo de pensamentos muito intenso, e aí precisa, né, de saber manejar como lidar com essas preocupações. Eu recomendo que a pessoa se foque nas preocupações que são úteis, porque elas têm como ter resposta, né? Se for uma pergunta de preocupação que a gente não tem como ter resposta, não tem evidências que justifique ou que traga, né? Porque ele fica buscando ter certeza, né? E aí não consegue diminuir o fluxo de preocupações, porque haja criatividade, né, Gustavo? Né? Para poder ficar no e se, será. Então, é um diagnóstico, né, relacionado com uma comorbidade ao TDAH, que é a ansiedade mesmo. E aí, tenso, né, para dormir, não consegue dormir. Então, precisa aí ter outros estímulos, né, como música instrumental, como respiração diafragmática, e puder selecionar, de repente, esvaziar a mente, escrevendo todas as preocupações, está anotado, não vou esquecer, fica aí, porque agora é hora de dormir, né? E aí vai Boa dica. ajudando com exercícios de comportamento, né? Que a gente vai ensinando para eles. E não significa que eles são menos inteligentes, muito pelo contrário, são muito inteligentes, né? Mas com essa dificuldade de focar, né, Gustavo? E até uma característica que você trouxe aí, criatividade, né? As pessoas com TDAH tendem a ser mais criativas do que a média. Então, assim, então essa criatividade, ela também pode gerar aspectos positivos na vida. Ela não vem só para, né, dar aquele turbilhão de pensamentos e pensar sobre coisas que às vezes não tem nada a ver, assim, mas ela vem também, muitas vezes, para ajudar aspectos, como você citou aí, Einstein, que possivelmente, né, devia ter, digamos assim, um TDAH. Então, assim, é, parte dessa criatividade pode ser usada para coisas fabulosas também, né? Então, muitas vezes são pessoas que também vão procurar e até se dar melhor em profissões ou ocupações que tenha essa exigência de criatividade, que seja mais dinâmica, que não seja tão entediante, que não seja tão parada, né? Que Uhum, seria realmente contrário às uhum, dificuldades que a pessoa tem. sim, Então, tem os aspectos positivos, então assim, a gente até, eu costumo dizer assim, o TDAH ele não é uma doença, ele é uma condição, né? É uma condição, né, neuropsicológica, uma neurodivergência que faz com que a pessoa tenha, dependendo do grau, mais ou menos prejuízos na vida, né? Mas em algumas situações ele pode realmente trazer prejuízos importantes, como a gente viu no adulto, também colocando o adulto em risco, por exemplo, de acidentes, né, de também tem uma tendência maior a compulsões, por exemplo. Então, vai ter um índice maior de verdade. comorbidade com abuso de substâncias, álcool, outras drogas. Então, assim, então, também compulsões alimentares, transtornos alimentares, principalmente nas mulheres. Então, assim, tem uma série de situações que ele também estimula para que possa ficar mais vulnerável para o aparecimento, né?
E a gente falou, transtorno do humor, transtorno de ansiedade e Uhum. Compulsões, né? compulsões, de várias ordens, digamos assim. Porque como no, falando um pouquinho assim da bioquímica, da parte biológica assim, que caracteriza o transtorno, que seria assim, principalmente caracterizado por um déficit de dois neurotransmissores, né, a Uhum. nível de pré-frontal, que é a dopamina e noradrenalina. Era a área executiva, né? Essa área que é importante para a nossa função executiva, a memória de trabalho, para a nossa atenção, que a gente também diz que é uma área que a gente, para filtrar as coisas, né? Então, se a gente está com uma baixa de substâncias nessa área, a gente vai ficar um pouco sem filtro. Por isso a impulsividade, muitas vezes, e a tendência às compulsões, né? Sim, sim. Repete os neurotransmissores, Gustavo, que é importante destacar, É, né? os Os dois dois. que estão mais atrelados ao TDAH e que já tem, né, uma base científica que comprova essa disfunção é a dopamina e a noradrenalina, né? A dopamina, principalmente, né, ela é um neurotransmissor que está muito, digamos assim, envolvido nas questões motivacionais. Então, uma característica também de quem tem o TDAH é de querer uma recompensa imediata, ter dificuldade de buscar recompensas Dificuldade. tardias. Então, ele tem uma tendência a buscar coisas que dá prazer imediatamente. É Então, uma intolerância à frustração. uma maior intolerância à frustração, de fato, né? Então, assim, é um neurotransmissor também que está envolvido na questão do prazer, na questão da atenção. Hum. Então, é bem interessante, porque, e principalmente, né, parece que é nessa área pré-frontal onde tem essa desregulação, essa diminuição desse neurotransmissor, dopamina, assim como noradrenalina também. Uhum. Sim, entendi. Muito interessante isso, né? E muitas vezes eles ficam angustiados e ficam na dúvida no que decidir, né? E aí, como característica aí de uma compulsão, eles se estressam e buscam compensar com algum alívio, né? E aí podem vir situações de exagero de compras, ou de comida, ou de sexo, ou de drogas, né? Então, são aspectos aí de comportamento no manejo do estresse. Então, a tendência, quando a gente trabalha o estresse, né, diminui os fatores de estresse, a tendência é a fissura diminuir. A fissura é aquele desejo que parece ser incontrolável e muitos deles duvida conseguir controlar. E aí, quando a gente vai ensinando os recursos e técnicas, ele vai percebendo que é possível controlar, né? Então, muito importante isso tudo. Gustavo, a Cris está dizendo assim que já fez investigação sobre a filha dela, né, com TDAH, e sendo acompanhada por um neuropediatra e que já foi pedido ao neuropsicólogo, né, ao psicólogo e o pedagogo para montar um parecer para poder melhor acompanhar. Muito bem, Cris, é importantíssimo isso. Você está atenta, acompanhando, porque a sua filha vai entender e compreender que tem qualquer situação de crise, ela vai procurar você para ter o apoio, né, para esse suporte aí tão importante e afetivo para poder lidar com a situação difícil, né? Essa questão que a Cris traz, né, me traz algumas questões assim, que é hoje, né, os pais mais atentos, assim como os professores, então assim, e diminuiu também o estigma, né, em relação a esse transtorno, assim como a gente tem mais conhecimento. Vamos também deixar claro que é um transtorno que a gente tem um embasamento maior, um conhecimento maior,
de 20 anos para cá. Então, antes da década de 90, pouco se falava nisso. Então, é comum muitos pais eles perceberem em si o diagnóstico a partir do diagnóstico do filho. Então, já aconteceu várias vezes comigo de os pais chegarem dizendo: poxa, eu fui fazer a avaliação do meu filho porque o professor da escola comentou, fui no psiquiatra infantil, no psicólogo, no neuropediatra, e quando eu fui saber mais, quando eles fizeram a psicoeducação, né, trazendo conhecimento sobre o transtorno para mim, eu comecei a me identificar. Eu disse, poxa, eu tinha tudo isso também, e até hoje essas questões me atrapalham. Então, é esse diagnóstico tardio que a gente vê muito na nossa Mu- prática, assim, Muito, muito no consultório. É. né? Não se davam conta que tinha, né, esses sintomas, né? Isso mesmo. A Cláudia está perguntando, Gustavo, sobre como normalizar a noradrenalina. Teria algo que poderia ser feito, né, no dia a dia que pudesse normalizar isso? É, essa é uma questão importante, assim, né? Porque quando a gente fala num transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente está falando é, em algo que tem um espectro também, desde situações mais leves a situações muito graves. Então, assim, nos casos mais leves, a gente pode tentar, com medidas comportamentais, com autoconhecimento, coisas que Uhum. ajudam muito, por exemplo, atividade física. Né? A atividade física já tem muitos estudos que mostram que melhora a Muito. concentração, que também interfere nas endorfinas, que vai interferir nos Eu neurotransmissores. recomendo, é isso, eu recomendo também. Eu recomendo para todos os pacientes, né? Que eu acho que ajuda quem tem, quem não tem, ajuda todo mundo. Mas para quem tem, é fundamental. Ter Uhum. um sono de qualidade também, né? Uma alimentação de qualidade. A gente também tem, né, estudos que vão mostrar que aquela alimentação mais rica em açúcar, ou carboidratos simples, ou alimentações mais de produtos industrializados tem um papel de piorar, né, a ansiedade, o estresse, que termina piorando também o TDAH. Então, assim, então, isso é importante. Agora, muitos casos, quando são diagnosticados e que a pessoa procurou ajuda, já que está trazendo prejuízo na vida da pessoa, precisa do uso da medicação. Então, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, é algo que tende a permanecer. A gente, em estudos populacionais, vai dizer assim que mais ou menos 60% das crianças e adolescentes que tinham permanece nos adultos, né? Tem realmente 30, 40% que pode atenuar esses sintomas e a pessoa depois nem perceber tanto prejuízo na vida. Então, assim, mas para esses que permanece o prejuízo, seja em qual idade for, né, é interessante se avaliar a possibilidade de uso de medicações, que a medicação ele vai ter esse papel de, né, tentar manter digamos assim, um nível desses dois neurotransmissores, dopamina e noradrenalina, durante, né, o período que a pessoa tem que se manter mais ativa, né, e mais motivada e mais produtiva de uma forma melhor, né? Uhum. As medicações que a gente tem aqui no Brasil, que são assim específicas para TDAH, que são os psicosestimulantes, hoje o que a gente tem aqui no Brasil, que é o metilfenidato e lisdexanfetamina, eles agem nos dois neurotransmissores. Tá para chegar, né, daqui para o início do ano que vem, uma outra medicação que é a tomoxetina, que tem já lá fora, que ele é específico mais da noradrenalina. Uhum. Então, Sim. mas tem que avaliar caso a caso, porque também o uso da medicação tem que se ter cuidado, porque a medicação ela pode trazer efeitos colaterais, ela pode não ajudar todas as pessoas que têm
TDAH. E uma coisa muito comum é a pessoa que tem esse transtorno ter alguma comorbidade. Então, assim, os estudos vão mostrar assim, que cerca de 70% a 80% de quem tem TDAH tem alguma comorbidade junto. Então, se a gente Uhum. só trata, digamos assim, essa parte do TDAH e não se preocupa com o resto, a gente pode estar piorando essa comorbidade, o que termina piorando o TDAH. Então, Isso. é algo que tem que ser bastante avaliado, bem avaliado, né? Por Sim. profissionais da área da saúde mental que possa chegar nesses pontos de equilíbrio, né? Sim, sim, é verdade. E uma das coisas que eu explico, né, no consultório é assim, o que é alvo, né? O que seria a queixa, problema, e a gente analisar, mapear, né? Entender melhor qual é esse mapa, né? Da situação problema, para a gente trabalhar questões de resolução de problemas ou questões de regulação emocional, né? E o aspecto de desenvolvimento de habilidades, né? Porque às vezes, né, pelo menos na TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, algumas pessoas têm uma ideia diferente da abordagem e acham que é só contar o que teve na semana. Mas a TCC não é assim. A TCC ela vai trabalhar tanto esses aspectos do problema, do que é origem, né, para que possa ser resolvido e o problema não fique mais voltando, né? E pessoas às vezes tentam resolver, umas usam uma determinada estratégia que acaba o problema aumentando. Mas a ideia é a gente ir na origem. A origem está nas crenças, né, do que a pessoa entende. O que é de mais profundo, né, do que acessar as crenças, né, e poder construir uma mudança de crença, porque isso também é possível, né? Só que ninguém consegue mudar a crença sozinho. Precisa de um psicoterapeuta e o suporte de um psiquiatra, muitas vezes, para poder ajudar nisso. E o desenvolvimento de habilidades que podem ter cognitivas, de relacionamento, emocional, né? E executivas, né? E tantas outras que existem, né? Então, o desenvolvimento de habilidades é algo que está, né, entrelaçado ao tratamento na terapia cognitivo-comportamental. E tem sessões que é foco em um, foco no outro, mas que vai aperfeiçoando e internalizando conceitos também para que ele possa ir aplicando dia a dia, né, e ver as mudanças, né, que podem ser feitas, né, Gustavo? Então é Por isso muito que, importante isso. por isso que a psicoterapia é fundamental também nesse processo, né? De, de melhora, de tratamento, para a gente Isso, poder também abordar todos esses aspectos aí, né, que você falou, e que vem atrapalhando ao longo da vida, né, a pessoa. E sim, muitos, né, chegam no consultório achando, não, eu sou assim mesmo, não tem jeito, já bem desmotivado, né? ah, E ah. não, Vamos na coragem, na coragem. vamos em frente. Né? Olha, Gustavo, tem uma pergunta aqui de Afetos Migrantes que perguntou a relação de comorbidades, a diferenciação, né, de um aspecto mais TDAH, se tem relação com o bipolar e o borderline, questionando a diferença, né? Se tem relação entre esses diagnósticos. É muito interessante essa pergunta, porque na prática, né, muitas vezes, né, se a pessoa não conhece bem psicopatologia, se não faz uma anamnese, né, ou uma avaliação bem feita, fica difícil de você diferenciar, porque tem características parecidas, tem sintomas parecidos entre esses transtornos. Então, assim, e e o que dificulta mais também é que, além de diagnóstico diferencial, digamos assim, pode ser uma comorbidade, pode ter as duas coisas juntas. Então, a gente sabe que
que é mais comum, né, essa comorbidade com bipolaridade, com transtorno de personalidade borderline, do que, né, na população geral. Então, assim, mas é importantíssimo a gente fazer esse diagnóstico diferencial, porque se a gente trata o TDAH, por exemplo, com medicações psicoestimulantes, para um paciente bipolar, pode ser comórbido ou que seja bipolar com características que lembram o TDAH, mas não é um TDAH, né? Isso pode dar um nó, né? E trazer riscos importantes para a vida desse paciente. Da mesma forma com o transtorno de personalidade borderline. Então, assim, a gente vai ver características como, por exemplo, desatenção, né? Se a pessoa está na fase de mania, que seria aquela euforia, aquela ativação maior, né, psicomotora que o bipolar tem, vai ter desatenção. Assim como na depressão. Todo paciente deprimido vai estar um pouco desconcentrado, desatento. Então, a gente, em geral, quando tem um transtorno de humor assim, a gente tenta tratar primeiro o transtorno de humor. Depois que ele encontra uma certa estabilidade, a gente avalia se continua com os sintomas, né, de TDAH, mesmo com humor equilibrado. Então, assim, outra coisa muito comum no paciente que está naquela fase para cima do bipolar é impulsividade, compulsividade, se colocar em situações de risco, mania, né? quando está em mania, hipomania, né? Se colocar em risco, ter comportamentos de risco. Então, assim, tem uma tendência, né, a buscar prazer imediato, de buscar adrenalina, né? Uma paciente minha que estava num estado de hipomania, ela disse, oh, eu tenho necessidade estou sentindo uma necessidade de buscar coisas que me dê adrenalina, que isso pode acontecer em um como em outro transtorno. Então, é só com né, todo histórico, anamnese, porque se são sintomas que aparecem nos episódios de mania ou de depressão, então isso não é TDAH, porque o TDAH tende a ser algo mais permanente, esses prejuízos, essas características. Já no transtorno de personalidade borderline, também vai ter características de desatenção, de hiperatividade e impulsividade, né? Principalmente impulsividade. Né? O transtorno de personalidade borderline, ele tem muita impulsividade. Então, né, momentos de raiva, né, momentos né, pode ter né, algo como automutilação, ou né, se expor a risco, ou se envolver em situações conflitantes, ter dificuldade de segurar, de controlar melhor, de regular melhor as emoções. Então, isso tem em ambos. Sendo que no transtorno de personalidade borderline vai ter um tanto de outras características, né? Como, por exemplo, sentimentos crônicos de vazio, de abandono, de rejeição, né? Pode ter também uma coisa que é a suicidabilidade, de pensar né, que isso possa... Isso não tem no TDAH. O TDAH, a princípio, ele não tem uma alteração, a não ser que seja uma comorbidade, mas ele sozinho ele não tem uma alteração de humor importante que a pessoa possa pensar ou ter ideação suicida. Se a pessoa tem, então a gente vai pensar aí, ou tem um transtorno de humor associado, ou pode ser também um transtorno de personalidade borderline, que também pode vir com essas características. Então, tem algumas coisas em comuns, mas tem várias outras coisas que também são diferentes. Então, é a partir dessas diferenças que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial ou entender que tem características que justificam a gente pensar que são comórbidos. Então, não é incomum na nossa prática a gente ver pacientes que têm bipolaridade e TDAH, né, assim como transtorno de personalidade border e TDAH, mas assim, o mais comum é a gente ver transtorno de ansiedade, transtorno de humor depressivo, né, e situações relacionadas ao abuso, uso de substâncias. Então, isso daí também é muito no dia a dia. Como a gente tinha falado antes, 70% a 80% dos pacientes vão ter alguma comorbidade
psiquiátrica associada ao TDAH. Uhum. Sim. E alguns aspectos até, né, para vocês entenderem, é que alguns aspectos importantes para a avaliação, né, do diagnóstico. A gente vai verificar a idade, a condição de vida, há quanto tempo está passando por esse problema, como era no passado e como é agora, que níveis de sintomas está acontecendo para poder verificar o que é origem e o que é consequência, né? Então, Perfeito. a tendência do pensamento do terapeuta, do psiquiatra, eu imagino, é tentar visualizar qual é o que causa maior dano, o que é origem ou o que começou, para depois verificar se tem alguma comorbidade e aí considerar os aspectos para ver o que é relacionado com o que é que ativa o que, né, nesse diagnóstico diferencial. Né? Então, por exemplo, personalidade borderline, vai acontecer algumas características de temperamento, de comportamento, muitas vezes desde a infância, né? Que necessariamente acontece o mesmo com TDAH, mas se acontece na infância, né, questões de dificuldade de aprendizagem, vai se ver claramente situações difíceis na escola, né? E que o borderline nem sempre tem essa dificuldade na escola, né? Então, são características que ajudam a discriminar melhor, né? Agora, só trazendo um adendo em relação a isso que você trouxe, Alessandro, que tá Gustavo, sim. ótimo. Mas, assim, né, um pensamento assim comum e que também muitas vezes o diagnóstico é tardio em adulto é também assim não associar TDAH em pessoas que foi bem na escola, digamos assim, ou que, né, fez uma Né? faculdade boa. Então, assim, é, é muito comum, por exemplo, assim, em algumas profissões, o pessoal, não, isso daí não é TDAH, não. Você é, exerce tal profissão, você era um bom aluno. Então, geralmente tem essa dificuldade, né, de rendimento na escola, mas nem sempre. Né? Em algumas situações que eu tenho visto que não é tão raro assim, são pessoas que conseguem fazer um esforço enorme, né, e que muitas vezes assim é de última hora, né, essa tendência de procrastina, mas de última hora passa a noite toda estudando, vira a noite e termina tendo alguns métodos também assim de conseguir assim em alguns momentos prestar atenção no assunto, captar. Então é uma coisa a gente poder observar também na nossa prática, né? É verdade. Por isso que na avaliação a gente vai verificar a intensidade, a origem, né, Gustavo, para poder Perfeito. diferenciar. Já vejo algumas perguntas aqui, Gustavo, sobre a relação. A Cídia está perguntando sobre o TDAH e autismo. E deixa eu ver aqui. A Cídia também pergunta sobre autismo, TDAH e borderline. É possível juntos? Né? Olha, Ela já está vamos, clarificando aí. As pessoas estão perguntando para entender esse diagnóstico. O que é o problema, né? não, muito boas as perguntas, né? O pessoal tá com perguntas bem afiadas assim, porque Chama os amigos, gente. Chama os amigos. Vamos lá. e essa pergunta de TEA, né, transtorno do espectro autista e TDAH, é interessante porque tem se estudado bastante. Né? Voltei há uma semana atrás de um congresso brasileiro que é o BRAIN, que estuda Que bastante. ótimo. É muito legal esse Que congresso, né? ótimo. E ele traz muita atualização, muitas novidades. Então, assim, uma das mesas foi falando sobre isso, essa relação de TEA e TDAH. A gente sabe que é mais comum essa comorbidade. E é interessante porque as duas situações, as duas condições são do neurodesenvolvimento. E tem algumas características que são comuns entre ambos. Por exemplo, a pessoa ter
alguma questão de disfunção sensorial. Então, se incomodar com barulho, se incomodar com algumas coisas sensoriais assim, isso pode acontecer tanto no TDAH quanto no TEA, uma certa desregulação do humor, né? Agora, tem características que são bem distintas. O TEA vai ter algum comprometimento na parte tanto de socialização quanto de comunicação, né? Que no TDAH nem sempre está presente. Então, pode ser uma comorbidade, sim, é até mais comum, né? É uma coisa que tem se estudado, assim, que acontece com uma certa frequência, sim, bem mais do que na população geral, mas é importante a gente poder fazer esse diagnóstico diferencial, porque às vezes também a pessoa acha que é uma coisa e é outra, e vice-versa. Em relação aos três diagnósticos, TEA, transtorno de personalidade e TDAH, é uma coisa que até recentemente eu estava, né, junto com uma pessoa conhecida, discutindo essa questão, assim, que é uma paciente que chegou que parecia ter sintomas de TEA e transtorno borderline. Então, assim, mas é uma coisa que eu ainda confesso que eu tenho que estudar, porque geralmente a pessoa com TEA, ele tem já, digamos assim, uma inibição, né, de reação, tem algo, digamos assim, mais, né, vive, digamos assim, mais introspectivo, naquela, envolvido, né, com as suas coisas, os interesses são mais restritos, o que a gente não vê tanto no borderline. Borderline é aquela coisa mais, digamos assim, reativa, que, né, tá, então, Uma intolerância à frustração muito grande, né? ambos vão ter esse aspecto, mas é um diagnóstico difícil de a gente ver na prática, né? TEA junto com transtorno de personalidade borderline. Já Eu TDAH não com transtorno. vejo tão, eu não vejo tão comum, não. Pois é, eu também não tenho essa prática, mas assim, essa pessoa conhecida, ela me trouxe esse caso e parece ser, né? Mas ainda não tem um diagnóstico definitivo. Eu também confesso que eu não fui atrás ainda para estudar essa associação de TEA com transtorno de personalidade borderline. Mas TDAH com transtorno de personalidade borderline e TDAH com TEA, isso já está bem estabelecido. Essa comorbidade ser relativamente comum, né? Sim. Eu penso o seguinte, como envolve um aspecto do desenvolvimento global, que é né, o TDAH e o autismo, né? Então, muitas vezes não tem como relacionar com a personalidade que já tem uma consciência, que pode desenvolver novos comportamentos, né? O déficit de atenção é muito mais uma sequela de questões outras de ansiedade, então não vejo tanta relação, mas sim, né, como é do desenvolvimento, TDAH e autismo, né, entre outros aspectos e características aí. A Fabiana está perguntando sobre o profissional mais adequado para fazer o diagnóstico. Eu penso que seja o psiquiatra, né? Psiquiatra com o suporte do psicólogo. O que é que você acha, Eu digo, Gustavo? eu sou suspeito, né? Eu sou psiquiatra, preceptor também, né, de psiquiatria, então, assim, eu sou meio suspeito, Olha, assim, mas eu acho aham. que essa associação, né, do psiquiatra com essa assessoria do psicólogo, eu também concordo, porque, assim, por, por serem transtornos que têm muitos aspectos comportamentais envolvidos, mentais e Uhum. comportamentais envolvidos. Então, assim, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, ele é o dia a dia, né, de lidar com essas questões. Assim como também repercute muito na vida dessa pessoa e de quem está ao redor. Então, repercute na família, repercute nos relacionamentos, e essas repercussões muitas vezes é de aspectos psicológicos ou psiquiátricos, né? Então, é interessante, digamos assim, essa associação, mas de fato, tem bons neurologistas e neuropediatras que também fazem esse diagnóstico
excelentemente. Então, assim, é buscar um bom profissional, né? Que seja capacitado e ter cuidado para não se autodiagnosticar. Eu tenho visto assim que hoje está relativamente frequente, porque, né, se tem falado mais nas mídias sociais, né, na mídia como um todo. Então, assim, e às vezes a pessoa preenche lá os critérios e acha já que tem o diagnóstico. Então, assim, mas como a gente abordou um pouco aqui, né, tem uma série de diagnósticos diferenciais, tem uma série de questões que dificilmente a pessoa sozinha vai conseguir fazer esse autodiagnóstico, né? Então é um cuidado que a pessoa tem que ter de procurar profissionais que saibam, né, avaliar esse diagnóstico. É verdade. Eu queria ressaltar também, né, o aspecto da pessoa, quando for para uma avaliação com um psiquiatra e tal, que possa, assim, detalhar os sintomas, detalhar o que houve, não economizar informação, né? Porque quanto mais informação, melhor, porque o olhar vai ser de relacionar os diagnósticos, mas entender o problema não é para rotular a pessoa, mas sim para criar um plano de tratamento dirigido, sistemático, né, apropriado para visualizar um resultado, né? Então, que a pessoa possa levar mais informação, sem economia de informações, para que possa também participar de uma forma ativa do próprio tratamento, né? Porque assim, nessa parceria, vai construindo de uma forma mais apropriada, né, a direção, né, na busca do resultado, da felicidade e uma melhor adaptação à vida, né, à qualidade de vida, né, Gustavo? Então, acho que é bem Isso, importante isso. você trazendo isso aí me fez também assim pensar de que eu falei a questão do autodiagnóstico para ter esse cuidado. Com tudo isso que você traz, é importantíssimo que a pessoa participe do tratamento. E assim, ninguém melhor do que a própria pessoa para se conhecer. Então, assim, a própria pessoa vai trazer, né, vários elementos que vai ajudar nesse diagnóstico e também na proposta terapêutica, que também é feita em conjunto com o paciente. Também é muito interessante que a pessoa busque informações, conhecimento, não só a pessoa, mas também os familiares, que, que vá atrás, né? E até debata com o seu médico, por exemplo, poxa, isso daqui, né? Eu vi uma notícia nova sobre isso, está surgindo. Então, assim, para quê? Isso. Para poder essa parte de psicoeducação e também de busca, né, desse autoconhecimento e busca ativa assim nessa melhora é muito importante para a gente ver um bom resultado. Contudo, tem que ter cuidado também aonde se busca essas informações, porque a gente sabe que a internet ela tem de tudo, né? Então tem informações muito boas, mas às vezes tem informações também que podem gerar, né, um tipo de Confusão, né? uma confusão. Interpretação, né? Equivocada, né? Fazer uma busca Verdade. em sites, Uhum. em locais que tenham uma certa credibilidade, digamos assim, né? Que tenha alguma Científico. ciência por trás, algum conhecimento relacionado a isso, é importante também. Eu sempre indico, inclusive, eu acho que é importante, né, Alessandro, eles buscarem informação e conhecimento. Isso. Na terapia cognitivo-comportamental, né, tem essa própria característica da psicoeducação. Então, exige na dinâmica, né, das sessões de terapia essa postura ativa, tanto do terapeuta quanto do paciente, para poder visualizar de uma forma mais apropriada a questão problema e os recursos que podem ser usados para visualizar a melhora, o resultado, né? Então, a live a gente visualizou desde as características de diagnóstico, visualizamos questões, né, de impacto
da impulsividade, desatenção, desorganização, hiperatividade e aspectos difíceis de lidar, causando prejuízo na qualidade de vida, como relacionamento, impulsividade, né? E indecisões, compulsões, entre outros, né? Então, que a gente possa estar atento. Você está acompanhando, né, a nossa live, já começando a finalizar, né, Gustavo? Essa questão da procrastinação, desorganização, esquecer de compromissos, né, o atraso, né, no fazer determinadas tarefas que exigem maior concentração, quando se mexe muito, né, fisicamente para fazer alguma atividade, não consegue ficar quieto no lugar, e a questão da característica do estar ativo, compelido, como se fosse um motor, O né, motorzinho agindo, ligado, né? Tá com o que motorzinho são ligado. características, É. isso, que são características do TDAH. Que você não perca a esperança, que você possa construir a sua fase de superação. Quero agradecer a todos, a Cídia, a Emilene, que é os afetos, né, que estava aqui participando também, a Cláudia e tantos outros aí que contribuíram, comentaram. Então, compartilhem a nossa live, comentem, né? Vai ficar gravado assim, que eu já vi que perguntaram, tá bom? Então, Gustavo, meu muito obrigado pela sua parceria, pelo seu cuidado, carinho, né, e dedicação, e também gerar informações válidas e úteis. Então, você tem sintonia com a Superes, sim, né? E queria que você deixasse a sua mensagem final, onde as pessoas podem te encontrar. Já de antemão, já digo, ó, sigam o Gustavo Paranhos aí na internet, no Instagram, né? E convido a todos também para seguir a Super Psicologia. Hoje o Instagram termina sendo também uma forma de busca, né? Então, lá no Instagram tem os contatos, se alguém quiser também perguntar alguma coisa, fazer, né, sobre a live, né, pode perguntar, né? A gente vai estar disponível aqui para tirar algumas dúvidas. Então, assim, agradeço muito. É um tema que, de fato, tem me interessado cada vez mais. E eu não falei exatamente digamos assim, o motivo, né? São vários, na verdade, mas um deles é porque eu mesmo fui diagnosticado com TDAH há pouco tempo, né? Alguns anos atrás. Então, assim, a partir disso, e olha que eu sou psiquiatra e demorei para ter esse diagnóstico. Então, eu procurei um professor psiquiatra que então a gente junto, né, chegou a esse diagnóstico e a partir disso realmente muita coisa fez sentido. Então ajudou muito. Né? Aquela ideia também assim de que você é médico, você já fez mestrado. Meu mestrado foi uma agonia para eu terminar, porque essa parte da procrastinação, eu sempre o pessoal fala muito que quem tem TDAH tem uma certa miopia de futuro, miopia do tempo. Então, vai deixando as coisas para a última hora. Então, só eu sei a dificuldade que foi, assim, para concluir. Então, isso é importante porque eu vejo que é um diagnóstico que ainda tem que a gente, digamos assim, esclarecer muitas coisas, né? No sentido assim de quebrar alguns mitos, algumas crenças, né, sobre ele, assim como ter cuidado para pessoas que não têm o diagnóstico, tá se automedicando, coisas do tipo também, né? Então eu te agradeço o convite e fico à disposição aqui do nosso público, né? Para tem pessoas aqui queridas que eu já vi aqui, para depois a gente conversar mais alguma coisa sobre isso. Joia, a gente pode marcar outras lives, né, Gustavo? Foi muito bom, né? E convido também todos a seguirem aí o conteúdo da Super Psicologia, né? E participar conosco, né? Desses comentários, né? Das lives que a gente faz. Então, quero desejar a todos muita coragem, superação,
que todos sigam aí a busca da felicidade e também, né, a saúde, né? Que a gente possa estar monitorando, acompanhando sempre. E muito obrigado, Gustavo, e a todos que participaram da nossa live. Então, meu forte abraço a todos e a gente se vê na próxima, né? Fiquem atentos à próxima live e vamos em frente. Obrigado, um Obrigado, abraço. Gustavo. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Tchau, tchau.